este é mais uma atividade da Tech Week 2024. Estou aqui hoje com o Lucas Gianot e o Cauã Rodrigues. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre um compilador que eles estão utilizando aí no contexto da empresa Juno, investigando, né? E eles vão apresentar a palestra, então, intitulada HVM Runtime, o compilador brasileiro que ultrapassa os tradicionais. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Queria dizer para vocês que a empresa Júnior, sempre que quiser, tem espaço aqui no Tech Week, tá? Para isso, para os próximos anos, ok? E agora passo a bola para vocês aí, boa palestra. Olha, eu que gostaria de agradecer o espaço para você, professor, e agradecer a presença de todo mundo aqui também, que está aqui para escutar a gente, o que a gente tem para falar. Então, vamos começar. Antes de tudo, falar um pouquinho sobre a ASCII, sobre a gente. Esses aqui são os nossos mascotes, e a ASCII é, em resumo, a empresa júnior aqui da Facom. Então a gente é uma entidade igual ao ODA, igual a Atlética, igual ao PET também. E o nosso principal objetivo é desenvolver softwares, desenvolver projetos voltados a clientes do mercado, clientes do mercado real, e ajudar eles ao passo que a gente desenvolve as nossas próprias habilidades, tanto com hard skills quanto com soft skills. Ou seja, tipo, tanto codar quanto trabalhar em equipe e colaborar com todos nós. Boa tarde, pessoal. Aqui você falou, né? Eu sou o Cauã. Eu entrei recentemente na empresa Júnior, né? Iniciei o processo seletivo, então eu sou novato aqui na UFO, né? O primeiro semestre que eu vim de transferência. Eu sou estudante de Ciência da Computação, não sou do BSI, mas eu estou no 5º semestre, então já tenho 2 anos de UFO. E eu gosto muito daqui e tudo mais. Então, por que escolhemos falar do HVM, né? A gente estava pesquisando, né, olhando a atualidade da tecnologia, e a gente encontrou esse projeto, que é um software. E ele é muito interessante. A gente estava implementando algumas coisas, e o que a gente vai trazer aqui na palestra é realmente conceitos e metodologias de como que é implementado esse software, né? São algumas... não é bem usado manual, tipo, não manual, mas em escala reduzida, né, em escala maior, industrial, mas que os conceitos trabalhados neles são bem interessantes para ser estudados e implementados. Então, galera, como o Cauã falou, tipo, não é um software que é grande atualmente, porque ele é novo, mas é bem promissor. A gente escolheu falar sobre ele, porque justamente sobre isso é atual, fala sobre qual é o futuro da tecnologia atualmente, para onde ela pode caminhar, para onde ela pode crescer. E além disso, a gente vem aqui na UFO todo santo dia estudar várias coisas, tipo programação funcional, sistemas operacionais. Às vezes a gente acaba pensando, pô, onde eu vou usar isso? E tem gente usando para construir coisas novas, abranger barreiras novas. Então é muito legal ver que tudo o que a gente aprende aqui todo santo dia talvez não seja em vão. Então vamos lá. Então, o que é HVM? HVM é um runtime. O que seria um runtime? É um programa que roda programas. Então, exemplos famosos são o Node, a Java Virtual Machine, o GHC do Haskell. Mas a diferença de uma runtime e de um compilador é que o compilador só pega o código e transforma em linguagem de máquina, de 0 e 1. Mas a runtime é um pouco diferente, é uma máquina virtual. Então ela vai gerenciar memória, ela vai lidar com todo o ciclo de execução do código e tudo mais. E seria isso, é um pouco diferente. Seria
um pouco mais complexo do que simplesmente um compilador comum. Começar com o conceito básico do HVM, né, que é o paralelismo, né, que, para quem não conhece, é um método, né, de computação que basicamente ele pega uma tarefa grande e divide em pequenas tarefas para 2 ou mais processadores trabalhar nisso simultaneamente, né. Então, a gente veio trazer aqui sobre, vocês verem a evolução do hardware hoje em dia, né, que cada vez mais eles estão vindo com núcleos. A gente vê, né, em 2003, o Pentium tinha um núcleo só, e agora para 2023 a gente está com 64 núcleos, então é uma evolução que está assim, vem com um boom da tecnologia da IA, né. Então, o que a gente estava falando aqui da HVM é que os softwares não estão preparados, né, a gente não está programando a favor desse exponencial, dessa explosão de tecnologia aqui nos hardwares. E é basicamente por que a gente não está conseguindo fazer isso? É por causa da que a gente costuma programar em modelo sequencial, né? Então, os nossos programas não estão preparados para conseguir acompanhar essa tecnologia. Então, por isso que é assim que funciona o paralelismo. Ele pega, né, essa tarefa grande, divide em pequenas e faz isso, né? Vários núcleos trabalhando nisso simultaneamente. Então, por que a gente não está fazendo isso? É porque é muito custoso e muito difícil programar em paralelo. Então, o HVM vai basicamente ajudar a gente nesse lado, né? Como funciona a computação paralela e qual é o seu diferencial? Como funciona, acabei de falar, né? E o seu diferencial é o tempo, né? Porque, como está sendo várias tarefas feitas, pedaços dessa tarefa feitas simultaneamente, a gente tem um tempo menor. Aqui vai rodando um vídeo do criador, né, explicando mais ou menos como que ele estuda, como que ele faz para implementar o modelo de estudo dele, que é basicamente como que a ideia dele de fazer o HVM foi se desenvolvendo, que é usando a teoria dos tipos, né. Ele está usando ali um cálculo lambda, que a gente vai explicar mais pra frente para vocês, mas é basicamente lógica de programação. Não tem nada mais que isso, é só lógica de programação. Então, aqui vocês vão ver um vídeo que ele coloca esse modelo, né, que é linguagem pronta, ele vai ajudar, o GPT vai ajudar a transformar esse código em Lambda num código em Python e um código em JavaScript. É basicamente, o código Lambda é um código simples, um cálculo simples, transcrito para linguagem de programação, e o GPT só vai fazer isso. A lógica permanece a mesma, as instruções são as mesmas, só está mudando a linguagem que o GPT está levando ali para ele. Galera, então o que o Calvão falou? Quanto mais o tempo passa, os processadores e os programas vão ficando mais rápidos, os componentes vão ficando mais rápidos. Mas, atualmente, hoje em dia, o clock de cada núcleo de processamento não consegue aumentar tanto. A frequência de cada processador não aumenta tanto. O que aumenta são a quantidade de núcleos. Porém, a gente não consegue aproveitar 100% dos nossos processadores hoje, porque a grande maioria dos programadores não conseguem programar em paralelo, porque é difícil. Tem uma classe inteira de bugs que surgem quando a gente programa em paralelo que não existem quando a gente programa em sequencial normal. Então, imaginem se a gente conseguisse um compilador, uma runtime, um programa que pegasse qualquer programa que foi escrito em sequencial e conseguisse paralelizar ele e usar 100% da capacidade dos nossos processadores. Seria um divisor de águas. Seria um marco da história da computação. Então, é esse problema que a HVM busca solucionar, e ele é uma solução geral. Então, é um problema que pessoas já tentaram solucionar antes, mas que a HVM aborda e resolve de uma maneira diferente. As soluções passadas, elas buscavam pegar o programa, ver se tem alguma forma de encaixar algum paralelismo ali, criar uma thread, criar um processo, mas essas soluções acabam não sendo gerais, porque depende de como o programa foi escrito, como o código foi escrito, e nem sempre dá para encaixar um paralelismo ali.
mas a HVM ela é diferente porque ela traduz o programa para um modelo que é fundamentalmente paralelo. Então eu vou conseguir fazer isso com qualquer programa, qualquer solução. Então a HVM acaba se diferenciando porque é uma solução mais geral do que as que já existem atualmente. Então, um exemplo, aqui eu tenho uma árvore, eu quero somar os valores de cada nós da árvore, de cada um dos nós da árvore. Então, por exemplo, 7 mais 8 vai ser 15, vai ficar aqui. 4 mais 5, 9. 1 mais 7, 8. Aqui 10. E eu vou fazendo isso recursivamente para cada um dos nós da árvore. E aqui em cima eu vou ter a soma total de todos os nós da árvore. É um problema hipotético. Então, esse é o código para resolver esse problema em JavaScript. Esse é o código para resolver o problema em C. E esse é o código para resolver na linguagem da HVM. É uma sintaxe um pouco diferente das outras, mas a gente vai abordar como a gente pode usar essa linguagem de programação, como a gente pode escrever isso de uma forma que fique amigável para todo mundo. Mas vamos às comparações, então. Qual que é a diferença entre a HVM e as outras linguagens de programação? Galera, olhem aqui. Aqui é o tempo do JavaScript. O JavaScript demorou 1,19 segundos para implementar a solução desse problema. O C demorou 0,38 segundos, é uma diferença absurda, mas o tempo de execução dos dois é constante conforme a quantidade de núcleos que eu tenho no meu processador. Não importa quantos núcleos eu aumente, eu coloque aqui, o tempo sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque os dois exemplos de programas que eu dei, eles vão sempre rodar em um núcleo só. E a HVM é diferente. Olha o diferencial dela. Olha, ela consegue fazer o mesmo problema em 0,22 milissegundos e é até mais rápido que o C. Mas, olha aqui, quando tem um núcleo só, ela vai demorar 2 segundos. É um tempo muito mais expressivo do que o JavaScript e o C. E à medida que eu vou colocando núcleos, ela vai se tornando mais e mais eficiente, chegando numa performance até mais rápida que o C, por esse problema. Então, e vale ressaltar que a HVM faz todo um processo de tradução do código para um modelo que é fundamentalmente paralelo. Então, se eu pegar um código em C ou JavaScript e programar explicitamente onde eu quero criar uma thread, onde eu quero criar um processo, ele vai ser mais rápido do que a HVM, mas a grande vantagem da HVM, que nem eu falei nos slides passados, é que ela é uma solução geral, que ela pode ser aplicada em tudo praticamente e que ela traz a vantagem de você não ter que lidar com os bugs que aparecem quando a gente programa em paralelo. Bom, aqui a gente vai explicar como que a HVM funciona, né? Não é nada difícil, é simples, é um software simples. Então a gente pega uma linguagem de alto nível, Python, JavaScript, né, tem código simples, a gente vai pegar ele e vai transformar em termos de código lambda. A gente vai explicar para vocês essa metodologia que a gente está falando aqui, então não se preocupe. Pegou esse termo de cálculo lambda, a gente joga nos combinadores de interação. A partir desses combinadores a gente faz simplificações nos grafos e depois convertemos de volta para o cálculo lambda. E a partir daí a gente consegue calcular de volta, transformar ele de volta no código que foi implementado, né? Eu tinha mostrado aí para vocês aquele vídeo daquele algoritmo, que é até isso, que é basicamente o que o autor faz no manual, que ele pega um cálculo lambda e transforma numa linguagem de programação, seja Python ou JavaScript. Lambda. E a partir desse cálculo lambda ele consegue transformar em qualquer linguagem, qualquer coisa, que a lógica permanece.
vou explicar para vocês como que funciona o cálculo lambda, né? Começar aqui pela função lambda. A gente já usa comumente na programação a função lambda, nem muitos conhecem pelo nome, mas é uma função anônima, uma função sem nome, né? Que você consegue usar ela comumente dentro de outras funções. Então, você já deve ter usado a função incerta, né? Ali embaixo tem um exemplo. Aqui. Uma função incerta, isso é uma função anônima. Você consegue implementar ela dentro de outras funções e consegue fora também, né? Em uma linha apenas para conseguir agilizar o seu código. Aqui tem uma tabela exemplificando como que fica o cálculo lambda. Ali tem os números de crunch, que é mais ou menos, em vez de você usar 1, 2, 0, 3, 4, em lambda você consegue traduzir isso. Então, por que a gente vai usar o cálculo lambda no... Por que o HVM usa isso? Ele consegue adaptar qualquer linha lógica de programação em cálculo lambda. Você não precisa usar necessariamente números, operações. Você pode usar tudo lambda para facilitar e simplificar o processo. Aqui vamos dar um exemplo para vocês no código Python, um processo prático de como a HVM faria por trás, né? Isso aqui vocês não vão necessariamente fazer isso dentro do software, é o que ele faz por trás. Aqui a gente tem um código simples, que é um array e uma função para duplicar os números do array. Aqui a gente vai simplificar ela, então vocês veem ali que eu removi aquele for, simplifiquei, coloquei a função separada, e a gente vai simplificar mais ainda, vamos remover aqui na array ali em cima. E para simplificar mais ainda esse código, a lógica dele permanece a mesma. Não alterei nem um pouco da lógica dele, continua sendo a mesma, eu só removi o for e só removi também o array, coloquei cada variável. E ele ainda vai imprimir os mesmos resultados. Para simplificar mais ainda, a gente vai remover aqueles números que vamos colocar ali em lambda. Não tem nada de complicado. Basicamente ali, se vocês olharem a contagem do número, permanece a mesma. Só vocês dá para ver, eu acho que é um S ali, vocês conseguem ver o S ali? A contagem ali, ó, número 0, não tem nenhum S, então é 0. Número 1 tem um S, então é 1. 2S, número 2. 3S, número 3. 4S, número 4. É função igual, ela duplica. Então a gente conseguiu simplificar aquele código em Python, e é basicamente isso que o HVM vai trazer por trás. Ele vai pegar esse código, vai simplificar ele em termos de cálculo lambda, e a partir disso ele vai implementar em computadores de interação. É possível transformar qualquer cálculo, qualquer programa em cálculo lambda, qualquer tipo de lógica de programação. Tudo computável é transformável em cálculo lambda. Então, como é um sistema simples e versátil, por isso que ele é usado aqui no software da HVM. Então você consegue, como a gente mostrou aí atrás, um cálculo lambda que o autor fez, transformou num programa em Python num programa em JavaScript. A linguagem é diferente, mas a lógica do código permanece a mesma. Basicamente isso que é o motivo de ser usado o cálculo lambda. Galera, então o que o Cauã falou é que eu consigo pegar qualquer programa de computador, qualquer linguagem de programação e transformar em termos do cálculo lambda. Mas a gente ainda não conseguiu resolver o nosso problema. A gente pegou um programa de computador escrito em linguagem sequencial, a gente transformou em termos do cálculo lambda, mas a gente ainda não tem um programa em paralelo, rodando em vários núcleos do nosso computador e tudo mais. E isso aconteceu porque o processo de beta-redução não é atômico. O processo de beta-redução seria tipo pegar um termo de uma função lambda e substituir dentro da outra. Mas esse processo não é atômico justamente por isso, porque para eu substituir em outra função, eu vou ter que saber qual é o valor resultante da função que eu quero substituir. E então eu sempre vou ter necessidade de ter uma informação antes de passar para o próximo cálculo, e isso é inerentemente sequencial, eu não consigo paralelizar isso. Mas tem outro modelo de computação que foi proposto em 1997 por um autor chamado Yves Lafon, que é muito parecido com o cálculo lambda, mas ele é melhor no sentido da paralelização e tudo mais. É um modelo fundamentalmente paralelo. Então, o Yves Lafon se perguntou quais são as regras fundamentais da computação. E ele mesmo respondeu:
Para ele, as regras fundamentais são construção de informação, duplicação de informação e deleção de informação. A gente vai abordar o modelo mais para frente, como ele funciona e tudo mais, mas é um modelo Turing completo. Isso significa que a máquina de Turing é o modelo de computador mais simples que a gente tem, mas ao mesmo tempo todos os computadores que a gente tem hoje fazem a exata mesma coisa que uma máquina de Turing faz, só que numa velocidade maior, mais otimizada, mais rápida. Mas falar que o modelo é Turing completo é falar que ele faz as mesmas coisas que uma máquina de Turing, ou seja, eu consigo pegar qualquer programa de computador, qualquer coisa que seja computável, que a gente consiga representar no computador e passar para esse modelo. Então é um modelo completo, é um modelo abrangente e robusto. É isso que eu quero dizer. Então, olha aqui, as 3 regras da computação são construção de informação, duplicação de informação e deleção de informação. Esse modelo, ele se trata de um grafo, ou seja, um monte de nó, um monte de bola conectada, e dessa maneira, por incrível que pareça, eu estou prometendo para vocês que eu consigo representar qualquer programa de computador. Qualquer linguagem de programação, qualquer programa, eu consigo representar com esse monte de bola conectada, esse monte de triângulo. São 3 tipos de triângulo e aqui a gente está falando sobre as interações entre eles. Então, se eu tiver um triângulo construtor e um duplicador, os dois interagindo entre eles pela porta da frente, eu posso reescrever eles desse jeito e simplificar. 2 triângulos construtores eu consigo fazer desse jeito também, deixar 2 linhas assim. Um triângulo duplicador, um triângulo construtor junto com um deletor, eu vou ter 2 deletores, um duplicador, é a mesma coisa, eles vão virar 2 deletores. 2 triângulos duplicadores, eles vão se inverter, então o que tiver conectado aqui e o que tiver conectado aqui vai conectar aqui e aqui, eles vão se inverter assim, e 2 bolas deletores não vão virar nada. E eu prometi para vocês também que a gente consegue pegar qualquer cálculo lambda, qualquer termos de cálculo lambda e converter para esses triângulos, essas bolas. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho o corpo de uma função lambda e uma variável, eu consigo falar que essa função vai ser a variável lambda e o corpo dela. E isso vai virar um nó construtor no nosso modelo. Se eu tenho uma função e o argumento de uma função, isso aqui vai virar a função e o argumento dela. Então, uma aplicação de um argumento e uma função também vira um nó construtor no nosso modelo. Se eu tenho vários x na aplicação de uma função, eu consigo duplicar essa informação dos vários x, usando um nó duplicador também. E se eu não tenho nenhum, eu consigo apagar essa informação, usando um nó apagador também. Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora, por que a gente está falando disso, eu consigo pegar qualquer linguagem de programação e transformar para o cálculo lambda. Eu consigo transformar em termos do cálculo lambda. Eu prometi isso para vocês. Acabei de falar que a gente consegue pegar qualquer termo do cálculo lambda e converter para esse monte de bola conectada, esses combinadores de interação. A gente consegue aplicar essas regras de reescrita nos combinadores de interação, e é aqui, nessas regras de reescrita, que o modelo se mostra fundamentalmente paralelo. Os combinadores de interação são fundamentalmente paralelos. Então, eu consigo pegar qualquer programa, converter para os combinadores de interação e esse programa vai ser paralelo. Foi isso que a gente pensou. A gente não. Foi isso que o dono da HBM pensou. Mas, faz sentido, não faz? Faz, mas é uma viagem, então a gente vai ver mais pra frente como que faz isso. Um exemplo. Eu tenho um programa de computador que é super simples. É uma função que só recebe um valor e dobra ele, e eu printo esse valor na tela. Então, para demonstração, a gente vai pegar esse valor, esse programa vai converter para termos do cálculo lambda.
aqui eu estou multiplicando o valor de x por 2 só com termos do cálculo lambda, não tem nenhum número aqui, não tem nenhum sinal de multiplicação, mas acreditem que é a mesma coisa aqui. Eu estou pegando isso aqui, ó, é um church encoding que fala. Esse número aqui é o número 1, só que escrito com termos e calculando. Então eu estou passando esse número para dentro da função dobro. E agora a gente vai traduzir esse programa aqui para os combinadores de interação. Então, olha aqui, galera, que nem eu falei aqui para vocês nas regras, um lambda vai virar um nó construtor e a aplicação de um argumento numa função vai virar um nó construtor também. Então, aqui é a aplicação de uma função, uma aplicação do argumento dentro de uma função. Então, a aplicação aqui vai virar a função dobro e o argumento dessa função. E a regra de cima ela é um pouco diferente. Um lambda vai virar um nó construtor. Então eu vou pegar o lambda, vou colocar aqui o x. Essa função aqui vai ser igual a o x sem o lambda e o corpo da função. O resto da função vai virar um combinador de interação. Esses dois aqui são iguais, esse dobro e esse aqui. Então quando a gente for montar o gráfico, eles vão se ligar. Essa extremidade aqui com essa aqui. E aí, volta aqui. E aí a gente vai pegar esse nó aqui, só para exemplificar o resto da tradução e tudo mais. A gente vai continuar nesse nó aqui, presta atenção. Então, aqui, essa é a função que a gente quer simplificar, que a gente quer transformar em combinadores de interação. Então a gente vai usar aquela primeira regra que eu falei, de novo, um lambda vai virar um nó construtor. Então eu vou tirar esse lambda aqui, vou colocar esse szinho aqui e eu vou usar o corpo da função. Vou colocar aqui. Aqui é a mesma coisa, é a mesma regra, eu só vou tirar o lambda, z, colocar ele aqui e pegar o corpo da função, sz. Essa regra é diferente, mas a gente já falou sobre ela. É a aplicação de um argumento de uma função. Então, o argumento ali, o sz, é igual a função s e o argumento z, do outro lado do triângulo. E aí, como eles são iguais, como isso aqui veio disso, eu vou juntar esses dois. E o próximo passo seria juntar justamente os iguais. Então, eu vou juntar esse z com esse z e o S que está aqui junto com o S que está daqui, que veio desse lambda aqui, que a gente tirou, colocou o S ali, e esse S aqui veio justamente da regra da aplicação de um argumento no corpo de uma função. E se a gente for ver, esse aqui é o gráfico por completo. Da outra extremidade a gente não vai dar o exemplo para poupar, foi bem complexo. Mas esse seria todo aquele programa que a gente falou de dobrar um número. Tudo isso pode ser traduzido para esse grafo de combinadores de interação. E agora a gente vai aplicar as regras de simplificação, que nem eu falei. Então, vamos voltar aqui nas regras para exemplificar. Se eu tiver dois nós interagindo pela porta da frente, eu vou provavelmente conseguir aplicar uma regra. Eu vou pedir para vocês se atentarem nessa regra 2 aqui, que é a que a gente mais vai usar. Então, os dois nós vão sumir e a gente vai conectar ao que tiver conectando cada um dos nós de combinadores de interação. Então, tipo assim, aqui no nosso grafo a gente tem dois nós se conectando pela porta da frente, então a gente vai simplificar eles. É a única simplificação que a gente pode fazer, a gente pode simplificar esses dois. E aí, o x que estava lá, ele vai se conectar aqui e eu vou conectar esses dois nós aqui. E é a mesma coisa, a gente vai repetindo esse processo
recursivamente. A gente vai repetindo ele recursivamente. Então, se a gente fosse voltar aqui, ó, eu vou simplificar esses dois e eles vão sumir. Aí eu vou conectar o que tiver na extremidade, esse nó aqui com esse aqui e aquele de lá com esse. E aqui que está o pulo do gato, aqui que está o X da questão do nosso compilador, da HVM, que agora eu tenho duas regras de simplificação que podem ser executadas ao mesmo tempo. Eu consigo simplificar esse nó com esse e esse aqui com esse nó aqui. E aí, se eu consigo fazer duas simplificações ao mesmo tempo, eu consigo colocar cada uma em um núcleo só e fazer ela em paralelo. Aqui que está o pulo do gato. Mas pensa só, tipo, esse programa formou esse gráfico gigantesco só para multiplicar um número por 2. Então, imagina se a gente tivesse um programa gigantesco. Quantas dessas simplificações a gente ia conseguir fazer? Então, se a gente tivesse feito aquelas simplificações, o gráfico vai ficar desse jeito, simplesinho. E aqui eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho nenhum nó se conectando pela porta da frente. O nosso programa irredutível é esse aqui. E agora o que eu tenho que fazer é transformar ele para o cálculo lambda de novo. Voltar ele para o cálculo lambda. Aquela rede de combinadores vai dar esse número aqui. Esse número é um church encoding. Já falei sobre ele, mas só para vocês entenderem. É só a gente contar quantos S's aparecem aqui. Ó, aparecem 2 S's. Então, esse número é um jeito de representar o número 2 usando as funções lambda. Então, esse número aqui vai ser igual a 2. O programa inteiro vai dar 2, aquele gráfico inteiro. E aí, agora que a gente tem o valor de 2, é só a gente substituir esse valor no programa original e ele vai printar o valor de 2 na tela. Mas não precisa ser só printar. Qualquer programa ele faz chamadas de sistema, ele faz syscalls para fazer várias coisas. Qualquer coisa a gente usa syscalls no nosso programa. Então, ao invés de printar o valor de 2 na tela, eu poderia usar alguma função do sistema operacional, por exemplo. Poderia programar um servidor com isso, etc, etc. Bom, você não deve estar entendendo nada, né? Vários grafos, combinações, deve ficar um pouco perdido. Então a gente vai trazer uma lógica simples em programação mesmo para você entender o processo. Esse processo que o Lucas acabou de explicar funciona se chama avaliação ótima. Então, os combinadores de interação que ele acabou de fazer vão simplificar o código para deixar ele mais reduzido. Aqui a gente tem, nesse primeiro exemplo aqui, um array, né, com 2 argumentos, e a gente está pedindo para tirar o print do primeiro argumento, só que vocês estão vendo que dentro desse array, o primeiro argumento é uma operação e o segundo é um inteiro. Se a gente tirar o print do segundo argumento, o programa vai ainda fazer a operação, não vai deixar de fazer a operação, mas ela é um pouco inútil, né? A gente quer o inteiro, a gente não quer a operação. O que o programa vai gastar tempo fazendo essa operação? No exemplo de baixo, a gente vai usar a mesma operação, só que dentro de uma função que vai dobrar o valor. E aí vocês podem ver aí o exemplo da operação sendo feita 2 vezes, mas a gente não quer isso. Por que a operação não pode ser feita só uma vez e usar o resultado para poder usar essa operação? Então, a metodologia usada nos combinadores é exatamente isso. A gente vai armazenar a variável ali no cache da variável no x, para colocar a operação lá, e aí a gente vai printar o valor desse x mais x. Ali a gente só precisa calcular a operação uma vez, que é o function cache. Os combinadores fazem exatamente essa mesma coisa, isso aqui a gente só trouxe em lógica de programação para vocês poderem entender mais ou menos como que funciona, porque olhando todos os gráficos e os nós de combinação fica um pouco confuso. Tipo, qual o princípio disso? Para que isso? E é para isso, é para a gente conseguir simplificar e evitar redundâncias, né? Conseguir optimizar tempo. Então, todo
esse grafo, todo esse monte de coisa só para multiplicar um número por 2, será que isso realmente é eficiente se a gente for implementar em um computador? Será que realmente vai dar certo? Será que realmente vai ser mais rápido que o C e tudo mais? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Se a gente fosse fazer só isso por si só, não é tão eficiente assim, é sim demorado, mas a HVM, ela implementa um monte de otimizações por trás disso, para sim tornar prático, sim ser possível de utilizar no mundo real. Então, aqui, cada lambda no cálculo vai ocupar 128 bits na memória. É muito leve, é pouco espaço. E além disso, vamos pegar um exemplo de um array, por exemplo. Se eu tiver um array de números, ele vai ocupar um bloco de espaço na memória, mas se a gente transformar ele para aquele monte de grafo de bolas, de combinadores, eles não vão ocupar um espaço sequencial para começar, eles vão poder ser distribuídos na memória, o que é eficiente, mas vai ocupar 46% de espaço a mais, para ser específico e exato. Mas em troca eu vou poder processar esse array de forma paralela, então é sim competitivo, é sim possível de ser utilizado, mas ele é um modelo que ainda está no começo, que ainda tem mais otimizações, mais trabalho que pode ser feito por cima dele, mas pense assim, é um modelo atual, então hoje é a pior performance do modelo na história, a pior performance do HVM na história é hoje. Daqui para frente a tendência é só melhorar e só ser mais rápido, só ser mais utilizável ainda mais. Eu vou falar aqui sobre a Bend, que é basicamente a linguagem de programação que foi usada no começo do HVM. Vocês acabaram não percebendo, mas eu usei ela aqui nesse exemplo, porque ela é muito similar ao Python, né? Vocês podem ver que não tem quase nenhuma diferença. A única diferença ali seria o cachê, que pela Bend a gente consegue fazer direto, e no Python é um pouquinho mais complicado. O conceito é o mesmo, mas ela é muito interessante. Então, tudo que a gente apresentou hoje, vocês podem usar na Bend, podem experimentar isso usando a linguagem. A proposta do HVM cada vez mais é evoluindo, incluindo outras linguagens. Então, no protótipo só era usado o Bend, né? Hoje, agora, com todas as implementações, ele já consegue usar o Python, o JavaScript, está implementando para usar outro, tipo Haskell, Rush também. E ali eu botei um adendo porque o HVM não é só usado como em processadores, né? Não só usado só em processadores de software, também são usados em GPUs, placas de vídeo, com, claro, outro tipo de modelo, mas a lógica continua sendo a mesma, não muda. Daqui agora um resumo do que a gente acabou de ver, que é um pouco confuso para todo mundo, porque a gente está apresentando a metodologia do software, então vocês não vão precisar entender quase nada disso, né? O software já vai fazer isso para vocês. Então, ele é um resumo básico, tipo, os processadores estão ficando cada vez mais paralelos, programas de diário não estão acompanhando a tendência, né, do hardware. O motivo é que programar em paralelo é difícil, não é fácil, é custoso, as abordagens anteriores não são eficazes. E aquilo ali, eu botei uma receita básica ali embaixo, vocês podem ver, que é aquilo ali, ó. Linguagem, termos de cálculo lambda, combinadores, simplificação, aí volta para termo lambda e depois volta para a linguagem. É um pouco complicado de ter pegado, mas é simples, não é difícil. O código ele transforma em cálculo lambda porque isso é algo versátil. Então, para poder ler e transformar em combinadores de interação, ele tem que ter um código versátil para ele poder usar em qualquer situação, que seria os termos de cálculo lambda, como o Lucas falou. É algo que pode ser sempre com qualquer função computável pode ser transformado em termos de cálculo lambda. E aí, com os combinadores de interação, não sei se vocês tinham reparado ali, mas a gente usa realmente para isso, reduzir, simplificar a função, tirar as redundâncias, partes do código que a gente não vai usar, que acabam iam gastar tempo do processador, e com esse tipo de redução a gente consegue utilizar bem mais a aplicação. Então, aqui é um QR Code para vocês entrarem no site da HiOrder, que é a empresa por trás da HVM. É uma empresa nova, então, tipo, é uma equipe pequena. Eu mesmo tive uma conversa breve com o criador, nada muito
é complicado. Eles têm uma comunidade tanto no GitHub quanto no Discord deles, aberto ao público. Vocês podem entrar lá para conversar sobre isso, entender mais da ideia. O Twitter do criador também é cheio de ideias e aplicações que ele faz às vezes para testar, porque se vocês repararem que eu contei hoje mais cedo, o HVM é basicamente isso. São várias metodologias de estudo que o próprio criador já teve, aplicando e reaplicando e vendo como que ele poderia fazer isso. O HVM começou ele aplicando os termos calculando, ele viu que dava para usar os combinadores de interação e viu que dava para tirar as redundâncias usando o método de avaliação ótica que eu mostrei anterior para vocês. E a comunidade é aberta para isso, que depois vocês podem olhar o site e eles aceitam todos os entusiastas, como está ali escrito, eles aceitam todos os níveis. Você pode ir lá, falar com o criador, falar com a equipe deles, falar com o pessoal, tem sempre alguém dando uma ideia nova, algo diferente dessa metodologia. É isso. Legal, meninos. A gente vai abrir para perguntas já. Eu confesso que eu não conhecia essa tecnologia. Eu fui ludibriado pelo título da palestra, porque a palestra, o título está falando de compilador, dá para ver que é muito mais que isso, né? Depois que eu vi aqui, o VM provavelmente deve ser de virtual machine, né? É um ambiente muito mais completo, que tenta, através de cálculo lambda, paralelizar, né, resolver os problemas ali e ganhar desempenho com isso, né? Legal, bacana, bom que vocês estão mexendo no CDF Sociedade, parece que tem pouco tempo que essa tecnologia está disponível e é o que vocês falaram. Esperando aí a performance de preço de uma NVIDIA, que vocês veem uma paralisação cada vez mais grande por causa da IA, né? Tem futuro esse tipo de tecnologia. E a gente está à disposição aqui para perguntas, porque a gente está com o microfone aqui com fio, então eu peço que, se for possível, a pessoa se desloque até aqui, ou então fale e a gente tenta replicar a pergunta aqui, repetir a pergunta aqui na frente. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer um questionamento para os meninos? Bom, primeiramente queria agradecer. Eu estava entusiasta sobre essa palestra porque eu já tinha pesquisado um pouco sobre o HVM, sobre a linguagem Band, e vi o vídeo do criador lá. Eu achei bem interessante e vocês apresentaram de uma forma até bem mais clara do que eu tinha previamente concebido, assim, assistindo apenas o vídeo. Mas eu fiquei curioso porque eu ainda não fui na parte prática de tentar alguma linguagem, tentar alguma simplificação de um programa que já existe ou algo do tipo, para ver quão eficaz realmente ia ser ou similar. Eu queria saber, principalmente pela linguagem Band, ela traduz, né, de todo o processo que falou, no final das contas vai traduzir de novo para a linguagem Band para depois ser rodada. Ela roda lá no VS Code normalmente ou tem que depois traduzir para um Python com um ChatGPT da vida, ou tem que programar no Band mesmo, você já programa e ele já compila para a própria linguagem? Se eu quisesse colocar em alguma coisa que existe no mercado mesmo, teria que pedir para alguma IA, por exemplo, traduzir para um Python, para um JavaScript, como mostrado anteriormente. Se não ficou claro, eu posso repetir a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está perguntando se para implementar você precisa de outra plataforma, de outro software, ou pode fazer pelo próprio VS Code, e seria só no Band ou em outra linguagem? Seria mais ou menos isso, quer dizer? Eu queria saber se você programa em Band, ele já traduz para Band, já roda o programa normalmente, ou se eu quisesse colocar em algum outro programa, eu teria que traduzir a linguagem para outra linguagem já conhecida como Python, por exemplo. Não, a ideia é mais ou menos essa, porque, por exemplo, o Band ele é muito similar ao Python. Você pode programar, ele tem poucas diferenças ali, tanto que no QR Code que a gente colocou ali o site que tinha o GitHub explicando um pouquinho do Band. Você programa tranquilo, você pode fazer isso pelo próprio VS Code, você pode instalar o HVM, só que tem que ser em Band mesmo, por enquanto. Mas a lógica de programação continua sendo a mesma. Você pode usar. O criador usou alguns exemplos no vídeo que eu mostrei, que era de IA simbiótica, que ele consegue usar os passo a passos do cálculo lambda para transformar em qualquer linguagem. O HVM faz mais ou menos isso, mas como é um protótipo, é uma ideia, por enquanto é só em Band, mas você pode depois. Agora está lançando o HVM2 com outras implementações com outras linguagens. Mas não é complicado não, porque é parecido com Python. Né? São sutis diferenças que você pode olhar até no GitHub do próprio criador. Mais alguém, pessoal? Eu vou agradecer ao Cauã e ao Lucas. Tá? Obrigado, pessoal, pela ótima palestra. E avisar
avisar que a próxima atividade nossa que vai ter aqui às 18 horas aqui em São Vitória tem uma lista.